Então, você está andando por uma rua larga de uma enorme megacidade e sente como se, de repente, tivesse sido transportado para um filme pós-apocalíptico. Tudo ao redor está muito quieto, os arranha-céus parecem novos, mas desertos. Não há carros e nenhuma pessoa à vista. O que teria levado todos ao juízo final? Esses podem ser seus pensamentos se você visitar Orduz Kangxi, uma nova cidade na Mongólia Interior, na China. Há alguns anos, essa cidade surgiu rapidamente no meio do deserto, sendo construída em menos de uma década. Com uma arquitetura impressionante e muitos espaços públicos, Orduz se ergueu sobre fileiras de casas novas e modernas. No entanto, o lugar não ficou famoso por tudo isso, e sim por algo que lhe faltava: pessoas. A mídia começou a chamá-la de cidade fantasma, alegando que estava vazia, sem negócios ou vida. Mas por que as pessoas não queriam morar lá? Aqui entra uma reviravolta curiosa na história. As notícias que descreveram Orduz Kangxi como uma cidade fantasma e um fracasso começaram em 2009. Alguns repórteres visitaram o local e descobriram que poucas pessoas moravam lá na época. De fato, a cidade parecia uma megalópole após um terrível desastre. O problema é que esses repórteres não perguntaram às autoridades locais o motivo da cidade estar vazia. Eles perderam um ponto-chave. Na época, a cidade estava em construção há apenas 6 anos e nem sequer havia sido concluída. É verdade que a população era pequena quando a cidade foi rotulada como fantasma, mas os jornalistas não conheciam a história completa e exageraram os fatos para impressionar os leitores. A realidade é que Orduz não foi construída sem propósito. Era apenas um projeto em andamento. O plano original era acomodar 1 milhão de pessoas até 2023. No entanto, mudanças inesperadas no mercado de carvão, principal fonte de renda da região, reduziram esse número para 300 mil nos primeiros 5 anos. Orduz Kangxi já possuía um centro com escritórios, um museu de classe mundial, uma casa de ópera e até uma biblioteca impressionante, cuja estrutura imitava livros enfileirados em uma prateleira. Mas, apesar da infraestrutura, a cidade ainda era um grande canteiro de obras. No início, ninguém morava em Orduz Kangxi em tempo integral, pois ainda não havia escolas, hospitais e lojas suficientes. As pessoas iam trabalhar lá, mas voltavam para suas cidades de origem no final do dia. Demorou mais alguns anos para que os serviços essenciais fossem concluídos. Hoje, Orduz já não pode mais ser chamada de cidade fantasma, assim como nosso próximo destino. Agora, viajamos até a África, onde encontramos outra megacidade aparentemente deserta. A nova cidade de Quilamba, localizada a 18 quilômetros da capital de Angola, Luanda. Com 750 edifícios residenciais, mais de uma dúzia de escolas e mais de 100 espaços comerciais, o projeto custou cerca de 3,5 bilhões de dólares e foi planejado para abrigar até 500 mil pessoas. Nos vídeos promocionais, Quilamba era retratada como um paraíso tranquilo, longe da superlotação caótica de Luanda. No entanto, havia um problema: as pessoas nos vídeos não eram moradores reais, mas sim atores. Quase um ano depois de os primeiros 2.800 apartamentos serem colocados à venda, apenas 220 haviam sido comprados. Se você tivesse visitado Quilamba nos primeiros anos, teria visto fileiras de prédios coloridos, mas vazios, com janelas fechadas e varandas desertas. Havia poucos carros e praticamente ninguém nas ruas. A maioria das lojas estava vazia, com exceção do hipermercado na entrada da cidade. Mesmo que algumas pessoas tivessem se mudado para lá, não havia lugares suficientes para comprar itens básicos, como comida. Não havia mistério. Os apartamentos custavam entre 100 mil e 200 mil dólares, valores muito além do alcance da maioria dos angolanos, sendo que 2/3 da população viviam com menos de 2 dólares por dia. Além disso, conseguir financiamento bancário era extremamente difícil, mesmo com leis criadas para facilitar o acesso a hipotecas. Com o tempo, os preços das unidades menores caíram de 125 mil para 70 mil dólares. Como resultado, a população cresceu para 88 mil habitantes até julho de 2015. Em 2019, já havia 129 mil moradores. Em 2024, Quilamba se tornou um destino desejado para a classe média angolana. Agora, vamos para um lugar totalmente diferente. Imagine caminhar por ruas de paralelepípedos, cercado por casas em estilo vitoriano. Você passa por pubs e vê icônicas cabines telefônicas vermelhas. Parece uma cidade britânica, mas, na verdade, você está a apenas 40 minutos do centro de Xangai. Esse é Tamistown,
parte de um ambicioso projeto chinês chamado Uma Cidade, 9 Vilas, iniciado em 2001. O objetivo era desafogar Xangai, construindo 9 comunidades suburbanas, cada uma inspirada em um país ocidental diferente. Em Tamistown, gastaram mais de 330 milhões de dólares para recriar a atmosfera britânica. Até postes de iluminação foram importados do Reino Unido, e uma réplica de uma igreja gótica de Bristol foi construída. Além do estilo britânico, outras cidades do projeto foram inspiradas na Alemanha, Espanha, Holanda e até no Canadá. No entanto, o que aconteceu? As casas em Tamistown foram vendidas rapidamente, mas não para a classe média, que era o público-alvo. Em vez disso, compradores ricos compraram as propriedades como investimentos ou casas de veraneio. O resultado: Tamistown e as outras vilas do projeto se tornaram cidades fantasmas, lindas, mas vazias. Agora, damos um salto para um dos lugares mais peculiares do mundo, Naypyidaw, a capital de Mianmar. Em 2005, Mianmar revelou sua nova capital, construída do zero no meio de plantações de arroz e cana-de-açúcar. Dizem que a cidade custou cerca de 4 bilhões de dólares. Naypyidaw é 6 vezes maior que Nova York. Suas ruas têm até 20 faixas, e há um parque safari, pelo menos 2 campos de golfe e eletricidade confiável, algo raro no país. Restaurantes até oferecem Wi-Fi gratuito. Mas há um problema: a cidade é estranhamente vazia. Suas avenidas gigantescas parecem desertas, e o local ganhou fama internacional por sua atmosfera de cidade fantasma. Embora haja trabalhadores limpando as ruas impecáveis, poucos querem morar ali. As críticas apontam que a cidade é cara, sem infraestrutura para o dia a dia e, simplesmente, sem vida. Nos Estados Unidos, há uma cidade que literalmente queima décadas: Centralia, na Pensilvânia. Desde 1962, um incêndio subterrâneo em uma mina de carvão tem queimado sem parar, e acredita-se que o fogo continuará ativo pelos próximos 250 anos. O incêndio começou por acidente, quando tentaram limpar um lixão e acabaram incendiando uma camada de carvão subterrânea. Com o tempo, o fogo abriu buracos perigosos no solo e liberou gases tóxicos, tornando o lugar inabitável. Em 1992, o governo assumiu a propriedade da maior parte da terra, e os poucos moradores que restavam concordaram em entregar suas casas quando falecessem. Hoje, Centralia é praticamente uma cidade fantasma, e o fogo ainda arde sob suas ruas desertas. E aí, qual dessas cidades fantasmas você gostaria de visitar? Se gostou, curta e compartilhe com seus amigos.